E aí, quando você fala, Rose, né, a guerra do leste europeu se mantém ainda por conta desses fatores. Hoje mesmo ele alegou ter conversado com Putin, não quis revelar quantas vezes eles têm conversado, né, o que me deixa a sensação de que tem falado mais do que se imagina, porque senão não haveria de dizer isso, né? E também me chamou a atenção o porta-voz do Kremlin, né, diz, eu não posso confirmar, não posso negar. Então, sempre que anda nessa linha, as informações elas estão mais próximas da verossimilhança, em que ele está mais ou menos encaminhando isso, né? Ao mesmo tempo que ele cria os seus próprios conflitos e os mantém, me parece que ele se propõe a ter a rédea da limitação de espaço-tempo de algumas dessas circunstâncias, né? Então, chama para ele, avoca para ele esse lugar, né? Não sei se essa sensação ela corresponde ou se vê de uma outra maneira. Olha, na questão da guerra da Ucrânia, eles estão no impasse, né? Porque, bom, não era, tanto por questões objetivas, não é possível terminar uma guerra em 24 horas, como ele cansou de repetir em campanha. O que ele estava querendo dizer, na verdade, era que ia suprimir ajuda material, financeira para a Ucrânia, deixar os ucranianos, né, sem dinheiro para continuar lutando contra a Rússia. Isso não aconteceu. Agora, o discurso já é outro também, né, que ele quer explorar minerais estratégicos nas terras raras da Ucrânia em troca da ajuda, uma pressão sobre os países da OTAN para aumentar o orçamento de defesa, uma pressão que também parece estar surtindo efeito, porque essa não é uma discussão tão nova na OTAN, nos países europeus, mas tem crescido, que é subir de 2% para 5% do orçamento de defesa. Bom, está no impasse porque justamente pelo seguinte, como eles vão entregar uma vitória tão facilmente para a Rússia, numa guerra que os russos chamam de existencial, que é uma questão principal para a Rússia. Eles vão entregar essa vitória para a Rússia, e o que vai acontecer? A Rússia vai se aproximar dos Estados Unidos, vai se afastar da China e vai se aproximar dos Estados Unidos, vai ter uma posição de neutralidade em relação aos Estados Unidos. Então, é um jogo arriscado. O que eu nunca pensei que ele fosse terminar essa guerra rápido. O que me parece é que ele vai lançar uma pressão sobre a Ucrânia, em relação, por exemplo, ele já colocou isso na mesa da exploração de minerais estratégicos e uma pressão financeira sobre os países da OTAN para eles, para esse fardo financeiro, ele ser mais, digamos, dividido entre os Estados Unidos e os países da OTAN. E por que eles estão no impasse? Porque a proposta dos Estados Unidos, né, isso está na mídia estatal russa, a proposta dos Estados Unidos é de um cessar-fogo e de um congelamento por 20 anos das tratativas da inserção da Ucrânia na OTAN. A Rússia não aceita essa proposta, né? O Lavrov já disse isso, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin também. Os russos não aceitam essa proposta porque acham que um cessar-fogo é uma medida para ganhar tempo e para os países aliados da Ucrânia mandarem mais armas para a Ucrânia, o que aconteceu com os acordos de Minsk em 2015. E o Kremlin também já deixou claro que quer que um dos pontos essenciais para a Rússia nesse acordo é a neutralidade da Ucrânia, né, que a Ucrânia não se junte à OTAN e tenha suas capacidades militares limitadas. O que acontece nesse momento? A Rússia está em condições muito favoráveis de bancar os seus termos de um acordo, porque ela tem respaldo tanto interno como internacional para isso. Né? Então, a Rússia vai continuar insistindo isso. Eu acho muito difícil mesmo, que a Rússia aceite uma proposta que seja somente um cessar-fogo. Eles querem um acordo de paz. E de cessar-fogo em cessar-fogo, vamos fazer os paralelos. O que se ganha de momento, né? Tanto pela narrativa norte-americana e estadunidense, quanto nessa relação de fato emblemática da guerra entre Israel e Palestina, lá na faixa de Gaza, com este cessar-fogo de momento que se estabelece lá. O que muda nessa relação com o interesse, por exemplo, dos russos na manutenção de um cessar-fogo no leste europeu? Não, desculpa, Thiago, eu não entendi a sua pergunta. Digamos assim, a Rússia não tem interesse num cessar-fogo, correto? Sim. Os Estados Unidos têm, ao mesmo passo em que tem interesse nesse cessar-fogo na área ali do conflito no Oriente Médio. Qual o benefício que tem nesse cessar-fogo com relações tão distintas de guerra? Qual seria a diferença de cessar-fogo, né? Isso.
Exatamente. São dois conflitos em tabuleiros e de natureza completamente diferentes, né? Quando a gente está falando ali do conflito Rússia-Ucrânia, são conflitos com dois exércitos constituídos, né? A gente não está falando sequer de uma relação colonial como existe em Israel. Na Palestina, a gente tem uma força de resistência. Não existe um Estado constituído, com um exército constituído, uma força constituída. Então, no caso para os Estados Unidos de um cessar-fogo com a Rússia, seria algo para ganhar tempo, para melhorar talvez essas relações e dar um respiro financeiro para os Estados Unidos. Porque o que o Trump não quer bancar mais essa aventura dos democratas e do Volodymyr Zelensky. Né? Então, essa é uma diferença, porque os Estados Unidos... e o Trump acha que a Ucrânia não é tão importante assim. A Ucrânia, principalmente para os democratas, isso não é de agora. Eu acho que há outros momentos históricos importantes desde o início do século XXI para cá, mas para os democratas a Ucrânia se tornou um ponto estratégico de confrontação com a Rússia, né? Inclusive isso está nos documentos de segurança dos Estados Unidos. Agora, no Oriente Médio, o cessar-fogo no Oriente Médio, ele tem outra quadratura geográfica histórica, né? A questão é o seguinte: dificilmente os Estados Unidos vão se afastar de Israel. Não existe uma relação. Israel não tem o mesmo. A Ucrânia não tem o mesmo peso que Israel do ponto de vista da estratégia geopolítica dos Estados Unidos, para o Donald Trump, sobretudo. Né? Israel é um importante ator, um peão importantíssimo para os Estados Unidos no Oriente Médio. Né? A questão ali não é de base financeira, sobretudo. Agora, tem várias outras questões implicadas na região. O papel do Irã, né, e essa relação que o Irã tem agora, principalmente com os russos, mas também com os chineses, a questão da desestabilização total da região do Oriente Médio, a forma como antigos... não digamos antigos aliados, né, mas assim, aliados dos Estados Unidos que já tiveram melhores relações, como a Arábia Saudita, encaram esse conflito entre Israel e Palestina, né? Então ele precisa, digamos que lá na Ucrânia esse cessar-fogo seria para deixar de bancar, tentar ganhar tempo para resolver aquela situação e deixar de bancar a Ucrânia. Na questão da Palestina, o cessar-fogo na Palestina é também porque Israel lutou durante todo esse tempo, matou mais de 10 mil crianças, né? O número de mortos, de pessoas sob escombros, desaparecidas, deslocadas, não para de subir. Né, à medida que agora vão aumentando as formas de contabilizar, isso piora muito, né, os números são piores, e também essa questão de que desestabilizou uma região de suma importância para os Estados Unidos. Digamos que agora, o que o Trump tem falado para resolver a questão de Gaza, inclusive pegou muito mal, né, de que os Estados Unidos poderia mandar para o Egito, e aí o Egito se posicionou, mandar os palestinos para o Egito, né, e para a Jordânia, e aí esses países se posicionaram. A questão é que o Trump precisa que aquela região esteja mais ou menos estabilizada, do ponto de vista político também. Né? Os acordos de Abraão entre a Arábia Saudita e Israel, eles não foram adiante, sobretudo por causa do 7 de outubro. E Israel não conseguiu o seu objetivo, que é derrotar o Hamas. Então, eu acho que o Trump falou assim, olha, vamos puxar o freio de mão aqui, porque a relação está muito instável. A gente viu o que aconteceu entre Irã e Israel, o que Israel fez no Líbano. A região estava muito instável. Isso tem a ver com o preço internacional também do petróleo, essas relações políticas dos Estados Unidos. Né? Então, só para fechar, são conflitos de natureza muito diferentes e com diferentes pesos para os Estados Unidos. O Trump tem deixado claro que a questão da segurança europeia é um fardo para os Estados Unidos desde o seu primeiro mandato. Tanto que tem essa pressão para o aumento do orçamento de defesa dos países da OTAN. Então, ele não acha que aquele espaço, né, ali da Ucrânia, ele tenha tanta importância para os Estados Unidos. Mas agora tem uma questão, né, esse problema dessa guerra, que culmina nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ele não começa no dia 22 de fevereiro de 2022. Né? Então, o Trump ele chega também tendo que lidar com um problema já muito alimentado pelos democratas e que tem uma relação de vários interesses dentro dos Estados Unidos. Né? Então, ele vai ter uma dificuldade, propor um cessar-fogo ali seria uma saída para fechar a torneira financeira dos Estados Unidos.
mas isso não vai ser o suficiente. Eu acho muito, muito difícil que a Rússia aceite esse cessar-fogo. Eles estão em condições no campo de batalha muito superiores, né? E aí, sem problemas econômicos urgentes e graves da Rússia, que as sanções não conseguiram fazer, e a Rússia não está isolada internacionalmente. Qualquer pessoa que diga isso não acompanha a Rússia no sistema internacional.